Yuji Itadori, o protagonista que foi tão quebrado que chegou ao ponto de se ver apenas como mais uma engrenagem do sistema. Itadori carrega um fardo muito grande dentro de si, ele carrega um contraste. Itadori é uma pessoa extremamente boa e carrega o mal puro dentro de si ao mesmo tempo. No incidente de Shibuya, quando Sukuna tirou a vida de diversas pessoas usando o corpo do Itadori, ele se considerou culpado por aquilo, mesmo que ele não tivesse culpa das mortes e da destruição. O fato de ter sido o corpo dele já foi o suficiente para ele se sentir sujo, como se fosse ele o responsável por todo aquele caos. A verdade é que o Itadori tem um traço de personalidade muito benevolente. Ele é alguém que quer o bem de todos, alguém que quer sempre ajudar a todos. Mas isso é levado a um nível tão preocupante por parte do personagem que ele se expõe a uma pressão que ele mesmo não suporta. Diferente de outros personagens como o Gojo, que entende quando não pode ajudar e não se culpa por tudo que acontece, Itadori passa o tempo todo tentando resolver o que não pode. Ele se cobra a um nível que nem mesmo o mais forte Satoru Gojo se cobrava. Ele literalmente tenta carregar o mundo em suas costas, mesmo sendo alguém fraco para isso. E isso teve uma consequência muito grande. Itadori quebrou quando percebeu que não podia ser o salvador definitivo. E logo depois disso, ele se reduziu a uma função. Essa atitude foi uma válvula de escape, porque a definição do Itadori de si mesmo é ser benevolente. Se ele não pode ser benevolente, ele não poderia ser uma pessoa seguindo essa lógica. Quando você atrela sua identidade inteira a uma única virtude, você cria sua própria prisão. Yuji Itadori não queria ser o mais forte por ego. Ele só queria salvar pessoas, ele só queria salvar vidas. Mas quando uma única coisa vira sua razão de existir, qualquer falha vira uma dor infernal. E foi exatamente isso que aconteceu. No Sukuna, ele via o mal absoluto. E em si mesmo, ele passou a ver culpa. E quanto mais ele tentava compensar isso, mais ele se machucava por dentro. Segundo o escritor Franz Kafka, o autor de A Metamorfose, o homem só tem valor se ele tem uma função. E quando ele perde essa função, ele perde o seu valor. Mas essa mentalidade é muito destrutiva. Você não é apenas uma ferramenta do sistema. Delimitar o seu valor com base na utilidade te faz se cobrar um nível e te faz deixar de se ver como humano. Se sua identidade depende exclusivamente do quanto você ajuda, produz ou resolve, no dia que você falhar, e você vai falhar não sendo pessimista, mas isso vai chegar um dia, isso vai acontecer, porque o desgaste vai chegar. Então você vai quebrar de vez, porque não sobra nada além da função. Itadori se reduziu a uma engrenagem porque era menos doloroso do que aceitar que ele é humano, que ele tem limites, que ele não pode controlar tudo. Ele tem a ideia errada que ser o mais forte é carregar o mundo, mas não é isso. Ser o mais forte é entender que você faz parte do mundo, mas você não é o centro de tudo. E que coisas ruins vão acontecer de qualquer jeito, porque faz parte. Mas não é sua responsabilidade corrigir todas elas. No final do mangá de Jujutsu Kaisen, em conversa com o Sukuna, o Itadori reconhece que as pessoas são além de engrenagens. O valor da vida das pessoas vai além disso. Itadori costumava pensar que cumprir o seu papel era o significado de viver. Mas o que realmente define o seu papel nessa vida? Não é uma função que define isso. É você quem define. Pessoas não são ferramentas, então não nascem com papéis determinados. Se prender a essas regras é o mesmo que pedir para viver uma vida infeliz. A razão da infelicidade das pessoas muitas vezes vem delas mesmas, que se prendem a valores sem sentido e a fardos pesados demais para si. Yuji Itadori passou uma boa parte da sua vida acreditando que precisava pagar uma dívida eterna. Só porque ele é o único capaz de carregar a maldição, ele se julgou como um salvador. Mas a força absurda que habitava dentro dele não era dele. Era do Sukuna. Ele era apenas mais um garoto que foi jogado em um mundo cheio de tragédias, onde ele foi colocado como o centro de tudo do dia pra noite. Então ele tomou um fardo grande demais para ser. Mas em Jujutsu Kaisen Zero acompanhamos uma versão mais madura de Itadori, e também cansada. Nessa versão, ele tá agindo como uma espécie de controle de danos. Agora, Itadori é realmente o mais forte, tem poder e força para carregar o mundo todo nas costas se quiser. Mas ele cansou disso. Ele só faz alguma coisa quando os atuais membros da escola Jujutsu perdem. Ele se sentia frustrado por não poder ajudar a todos, e agora se sente cansado por poder ajudar a todos. Parafraseando o Gojo, ele diz: será que já não tivemos o suficiente de Yuji Itadori? Agora ele sente a solidão e a dor de ser quem resolve tudo. Provavelmente, ele é visto como um objeto ou uma arma, assim como Satoru Gojo era visto. Mas agora, ele abomina isso. Definir as pessoas como engrenagem não faz mais sentido. Definir as pessoas de forma tão simplória assim seria algo que o antigo Itadori, que queria fugir da verdade, faria. Atualmente, ele só entra em ação quando ninguém mais pode agir.
porque ele quer que as pessoas também se virem. Ele não quer resolver tudo mais. Ele não carrega mais o caos de ter o Sukuna dentro de si. Agora ele carrega a força para curar o mundo todo do caos. Mas dessa vez, ele não quer ir pelo uso da força. Ele quer buscar a paz, criando um mundo sem feiticeiros e maldições. Porém, diferente de outros personagens que tentaram fazer isso de uma forma extrema, ele tenta ir por um caminho mais suave. Afinal, nem sempre ser o mais forte é ser suficiente. Até mesmo o mais forte vai ser insuficiente às vezes. Provavelmente o Itadori tem um trauma da época que ele não podia ajudar. Por isso agora, mesmo sendo forte, ele não ajuda. Ele tem medo de pegar a situação toda pra si, porque tem medo de falhar mais uma vez. E é exatamente aqui que a gente vê a mudança real do Itadori. Não é sobre ele ter ficado forte, não é sobre ele ter substituído o Gojo, é sobre ele ter entendido que tentar ser a solução de tudo foi o que quase destruiu ele. O trauma dele não é só da época que ele era fraco, é do momento que ele acreditou que precisava compensar tudo, que precisava salvar a todos. E esse tipo de pensamento parece nobre, mas ele é extremamente exaustivo, porque parte da ideia é que o mundo todo gira em torno de você. No contexto de Jujutsu Kaisen, realmente, uma boa parte do mundo girava em torno do Itadori, porque ele era receptáculo. Mas ele pegou muito pra si disso. Mas isso é uma obra fictícia, e na vida real, você não é responsável por equilibrar tudo. Ninguém é. O Itadori antigo achava que cumprir um papel era o sentido da vida. O Itadori atual entende que papel nenhum define quem você é. Ele não quer ser uma arma, e principalmente não quer viver sob a lógica de quem só tem valor quando está resolvendo alguma coisa. O medo que ele sente não é de ser fraco, é de voltar a se machucar, é de voltar a viver só como uma função. E isso é maturidade, porque assumir tudo de novo seria repetir o mesmo trauma com mais poder nas mãos. Ele finalmente entendeu que ser mais forte não significa absorver todo o caos do mundo. Significa aceitar que você tem limites, que as outras pessoas também precisam crescer, que você não é o centro da equação. O mundo não precisa de um salvador absoluto que resolve tudo, precisa de pessoas que entendam seus próprios limites. E talvez a real evolução do Itadori não tenha sido o ganho de força, mas sim parar de tentar provar para ele mesmo que ele merecia existir.